Logo após isso, começaram a ouvir sons estranhos no segundo piso. Primeiramente eram passos. Logo depois, músicas que pareciam de rituais antigos de magia negra, que usavam flautas e chocalhos, além de barulhos como de danças e pulos. Olá pessoal, inscritos do canal e visitantes. Tudo bem com vocês? Eu sou o André Souza e eu tô aqui para contar mais um caso sobrenatural muito estranho e intrigante. Antes de mais nada, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever, pois o canal precisa muito desse apoio de vocês. Então, vamos ao caso de hoje, que eu chamo de O Macabro Sítio da Serra. Olá, eu me chamo Alexandre e a história que eu vou narrar aconteceu comigo em um dos primeiros anos da década de 90, em uma cidade bem afastada dos grandes centros urbanos e faz parte da região serrana do estado do Rio de Janeiro. Eu estava de férias e queria muito aproveitar esse período para sair da cidade onde morava e passar uns dias em um lugar bem pacato e sossegado, com um clima confortável e aconchegante. Assim, resolvi que iria visitar alguns parentes próximos que residiam em um sítio bastante antigo e remoto, e ficava numa famosa cidade da região citada anteriormente. Era o último final de semana das minhas férias, e por isso eu queria aproveitar esse tempo que restava ao máximo. Minha tia, que era a dona dessa propriedade, havia adquirido-a recentemente e tinha dito para mim que o sítio lhe fora vendido de porteira fechada. Isso quer dizer que ela o comprou com tudo o que tinha dentro: móveis, eletrodomésticos, utensílios e até mesmo roupas, coisas e objetos pessoais do antigo proprietário. No momento, eu achei bastante suspeito pelo fato dele ter sido vendido por uma quantia muito pequena em relação às dimensões e características da propriedade. Além de tudo, ele era conhecido por ser um lugar bastante calmo e por estar a quilômetros de distância de qualquer outro vizinho, em qualquer direção, que pudesse nos perturbar e encher a nossa paciência. Depois de algumas conversas com a minha tia e a sua família, eu fiquei sabendo que o local pertenceu a um ex-diretor de uma grande empresa de rádio e televisão brasileira. Ele era um sujeito muito ligado ao ocultismo e à bruxaria, e que vivia no sítio quase que sozinho, apenas recebendo ocasionalmente a visita de um amigo muito próximo. Então, esse cara tinha morrido no ano anterior, e a pessoa que herdou o sítio era um parente muito distante do falecido. Ele recebeu a posse da propriedade por testamento, e como não tinha interesse nenhum em nada daquilo, tratou de vendê-la o mais rápido possível, desaparecendo logo depois. Dizem que ele nunca mais foi visto pela região. Apesar da história estranha, o lugar era muito agradável e bonito. Tinha um jardim grande e bastante interessante, pois possuía centenas de tipos de plantas e árvores. Nesse jardim também haviam, espalhadas por todo o local, estatuetas, das quais, se me lembro bem, eram da Branca de Neve e os Sete Anões, dentre outros personagens menos conhecidos. Também havia um belo riacho, que passava bem próximo à residência principal. E em volta desta mesma casa havia um fosso com água. O imóvel era muito grande e antigo, mas apresentava um bom estado de conservação. Nele haviam 2 andares e um piso superior, tipo um sótão. Segundo minha tia ficou sabendo, essa parte de cima da casa era usada pelo antigo proprietário para executar seus rituais de ocultismo, e sabe-se lá mais o quê.
Para subir neste piso, era necessário usar uma pequena e estreita escada de madeira e ficava fixada à parede. Esse era o único acesso para entrar no tal lugar. Já no meu primeiro dia nesta casa, tive uma experiência bastante assustadora. Logo que cheguei ao local, me senti muito mal, como se ali houvesse alguma coisa muito ruim. Eu e uma prima que estava comigo resolvemos dormir no segundo piso. Bom, nós pensamos que conseguiríamos dormir, mas passamos a noite toda acordados. O tempo todo nós ouvíamos passos em várias direções, sons de vozes e risos vindos do capinzal em frente à casa. E de vez em quando, alguma coisa puxava o lençol da minha prima. No dia seguinte, relatei todo o ocorrido à minha tia. E qual não foi a minha surpresa ao saber que aquilo que aconteceu comigo e minha prima já havia acontecido diversas vezes com várias outras pessoas que haviam dormido no mesmo lugar que nós dois. Como eu não queria estragar meu final de férias, deixei o acontecimento para lá e resolvi aproveitar o dia. E estava com um sol forte e um lindo céu azul, combinando com um clima muito convidativo e gostoso para se fazer uma caminhada e conhecer melhor as redondezas do sítio. Então, seguimos eu e vários primos meus, alguns que já moravam lá e outros que estavam de visita. Decidimos ir mato adentro, seguindo o rio para tentar chegar até a sua nascente. Chegamos numa parte da trilha e para continuar era necessário subir em um rochedo muito grande e íngreme. Imagino que ele tivesse uns 7 ou 8 metros de altura. Era bastante úmido e escorregadio, e só estávamos conseguindo subir com o auxílio de raízes de árvores próximas a ele. Estávamos quase conseguindo transpor a rocha, quando, infelizmente, um acidente aconteceu. Um dos meus primos estendeu a mão para segurar uma raiz, quando ela se moveu sozinha, saindo do lugar onde estava e escapando de suas mãos. Todos nós testemunhamos o evento e ficamos muito assustados, pois ele deslizou por esse rochedo até cair próximo a várias pedras que haviam na sua base. Ouvimos o seu grito de dor. Ele nos disse que tinha cortado um dos pés e que o corte era muito feio e profundo. Imediatamente, tratei de tentar descer para prestar os primeiros socorros, quando aconteceu aquela coisa estranha novamente. O galho em que eu iria me apoiar e segurar movimentou-se, mudando repentinamente de lugar, e com isso perdi o equilíbrio e fui rolando rapidamente rocha abaixo. Eu estava caindo com a minha cabeça indo em direção às pedras. Eu pensei bem rápido e com um movimento brusco consegui girar o corpo e bater apenas com as costas, bem próximo ao meu primo acidentado. Com a queda, eu senti muita dor, mas consegui me movimentar parcialmente e socorrer meu primo, que estava ensanguentado e gritando de aflição. Depois de alguns instantes, outros primos chegaram e conseguimos sair de lá, levando-o nas costas até a casa. Ele foi levado ao médico e voltou com 17 pontos no pé direito. No dia seguinte, depois de pensar muito na maneira como os acidentes ocorreram, tratei de perguntar mais sobre o sítio à minha tia. Ainda assim, ela tentava desconversar a todo momento sobre o assunto. Após muita insistência de minha parte, ela acabou me revelando mais do que eu gostaria de saber. Ela me contou que no sítio, logo após a sua aquisição, havia ainda muitas roupas do antigo dono, e que no dia 17 de janeiro desse mesmo ano, os meus primos, que adoram uma algazarra, tinham encontrado e se apoderado de algumas peças do vestuário mencionado, e que após vestirem as mesmas,
eles ficavam dando voltas do lado de fora da casa, batendo nas janelas e gritando: "Eu sou um fantasma!" durante quase toda a tarde daquele dia. Assim que anoiteceu, houve uma interrupção no fornecimento de energia elétrica e todos ficaram em completa escuridão. A família toda estava junta na sala quando, de repente, um dos meus primos, que tem problemas mentais e que, portanto, dificilmente seria capaz de inventar coisas, disse: "Mãe, tem uma moça cantando uma música no rádio." Mas como o rádio estaria funcionando sem eletricidade na casa? Já que era um rádio grande e antigo, que não funcionava com pilhas nem baterias. Logo após isso, começaram a ouvir sons estranhos no segundo piso. Primeiramente eram passos. Logo depois, músicas que pareciam de rituais antigos de magia negra, que usavam flautas e chocalhos, além de barulhos como de danças e pulos. A escada de madeira que dava acesso ao pavimento começou a tremer e se chocar com violência contra a parede, como se alguém estivesse subindo e descendo muito depressa por ela. Na hora que isso ocorria, o meu tio disse: "O que está acontecendo aqui? Ah, se eu pegar os miseráveis que estão fazendo isso..." Só que quando ele chegou próximo à janela, a mesma se fechou batendo com muita força. Só assim ele percebeu que não era coisa desse mundo, pois ao se afastar, a janela ficava abrindo e fechando, ora do lado esquerdo, ora do lado direito. Foi quando eles ouviram a primeira batida de tambor. Depois disso, a música e as danças aumentaram o ritmo de tal jeito que o som estava ensurdecedor. Na segunda batida de tambor, houve um ruído como se tudo, o som, a dança e os passos, fossem sugados para algum lugar. Naquele momento, tudo ficou silencioso. Então, o mesmo rádio começou a funcionar novamente, ainda sem eletricidade, e ouviu-se uma voz grave e gutural que disse: "Hoje, 17 de janeiro, meia-noite." E logo após isso, tudo parou outra vez. 5 minutos após o ocorrido, a energia elétrica retornou, e todos se entreolharam, pálidos de medo. Mais tarde, eles souberam que 17 de janeiro era a data do falecimento do antigo dono da propriedade, e que a mulher que antes havia cantado no rádio era uma cantora muito famosa que era a favorita dele. Todos da família me confirmaram essa história e ainda me contaram que desde aquele dia, quando um dos meus primos dorme na cama que pertenceu ao falecido proprietário, aparece debaixo dela uma névoa negra que fica empurrando-o para fora até que ele caia dela. Desde que eu fui embora desse sítio assustador, eu sempre entrei em contato com a minha família, que continua morando lá, para saber mais sobre coisas estranhas que aconteceram nele. Uma das últimas coisas que fiquei sabendo é que depois daquele dia, ninguém mais fica no sítio da noite do dia 16 para o dia 17 de janeiro, pois não há um só dos meus parentes com coragem suficiente para isso. Até hoje, a minha família lembra bem o que aconteceu naquela data e ainda treme com isso. E esse foi o nosso caso para ouvir no escuro de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário com sugestões, opiniões ou críticas aqui embaixo. Não esqueça de dar o seu super like no vídeo. Muito obrigado por estar aqui, pois esse canal foi feito para você. Eu sou o André Souza e me despeço com um forte abraço. Até o próximo caso para ouvir no escuro.